Olá, meus amigos do canal, meus super top rockstar wedding photographers. Quer dizer, nem é só wedding photographers, né? Sempre que eu dava as minhas palestras, eu comentava com as pessoas: boa noite, meus super top rockstar photographers. Que vocês são fotógrafos de sucesso e é assim que eu chamo meus fotógrafos em todas as palestras que eu faço aí pelo Brasil e pelo mundo afora. Estou aqui mais uma vez nessa missão de ajudar você, fotógrafo, a viver de fotografia em qualquer lugar desse planeta. E para isso eu preparei um conteúdo super especial para a live de hoje. Hoje o conteúdo é mais técnico, hoje o conteúdo é para que você possa realmente melhorar sua fotografia, porque não adianta a gente falar de vendas, não adianta a gente falar de ser fotógrafo se a gente também não tiver uma fotografia incrível. Então, um dos requisitos para que a gente possa avançar na vida é que realmente a gente faça uma fotografia diferenciada e que realmente as pessoas olhem para a gente e falem: nossa, é incrível a sua fotografia. E eu acho que eu quero esse fotógrafo na minha vida. Eu quero que esta pessoa me fotografe, eu quero que esta pessoa fotografe o meu evento. Então, nós vamos falar no episódio de hoje sobre 3 dicas, 3 diquinhas, assim, três só, dicas para melhorar a sua composição nos ensaios. Essas dicas que eu vou passar para vocês são dicas que ajudaram na minha vida a que quando eu estivesse fazendo um ensaio, quando eu estivesse fotografando, fosse automático pensar na composição, sem estar lá indo olhar tanta regra, tanta teoria. Então, as 3 dicas que eu separei para falar hoje para vocês são coisas que funcionaram para mim, que funcionaram para minha fotografia. E quando eu olho para elas, eu trouxe algumas aqui para mostrar para vocês, são realmente coisas que eu consigo identificar, que eu consigo aplicar no dia a dia sem complicar tanto a minha cabeça. Alguns fotógrafos são mais práticos, outros fotógrafos são mais teóricos, outras pessoas gostam muito. Tem gente que gosta muito de estudar a teoria, tá maravilhoso isso, e tem gente que gosta mais de aprender na prática. Só que eu sempre costumo falar que nós somos aquilo que fazemos repetidamente, então se a gente fotografa repetidamente usando métodos na nossa cabeça, a gente desenvolve um método próprio de ação, um método próprio para fazer as coisas, é muito provável não só que a nossa fotografia melhore, como é muito provável também que você tenha um estilo definido e marcado. É muito provável que quando as pessoas batam o olho na sua fotografia, elas digam: não, realmente essa pessoa ela tem um estilo próprio. Eu olho para a fotografia e eu reconheço que é uma fotografia da Adriana Carolina. Por quê? Pela cor, pela forma que está feita a foto, ou pelo estilo de foto. Então, somos aquilo que fazemos repetidamente. A gente precisa entrar em contato com o nosso modus operandi, a gente precisa se conhecer como é que a gente pensa a fotografia, como é que a gente atua para a gente saber como é que a gente fotografa, tá? Então, partindo desse princípio, né, eu vou falar sobre essas dicas para melhorar a composição nos ensaios, e normalmente eu falo de ensaios de casal de 15 anos, mas essas dicas que eu vou dar de composição servem para qualquer situação. Ou se você vai fazer um retrato, ou se você vai fotografar um casal, ou se você está fotografando um ensaio de 15 anos ou um ensaio de família, essas dicas podem te servir para isso, tá? Meu nome é Adriana Carolina, eu sou fotógrafa de pessoas e a minha missão aqui nesse canal, nesse Adriana Carolina Fotos, é ajudar você a viver de fotografia em qualquer lugar do mundo. Eu já sou fotógrafa há 12 anos quase, esse ano eu completo 12 anos de carreira profissional. Fui fotógrafa a minha vida inteira, outro dia eu vou vir aqui contar a minha história para vocês. Mas a questão é que de tanta experiência a gente necessita compartilhar com os colegas, porque eu sempre falo que o mundo precisa de vocês, seus super top. Caiu meu. Ninguém viu que caiu meu telefone, mas tudo bem, a gente não está vendo isso. Problemas técnicos. Problemas técnicos, já vou consertar logo, logo. Eita, ferro. Eita, ferro, que hoje não tá bom o negócio. Vamos lá. Então, voltando, agora sim, volta tudo de novo. Eu sou a Adriana Carolina, ajudo vocês a viver de fotografia em qualquer lugar do mundo e hoje a gente vai falar sobre composição nos ensaios, tá? Porque ainda não tem uma estrutura montada aqui e a gente improvisa. Eu encosto o celular, eu estou gravando em dois lugares ao mesmo tempo. Eu estou gravando no computador e no celular.
Mas vocês já podem se inscrever no meu canal, Adriana Carolina Fotos, lá no YouTube, e podem acompanhar todo esse conteúdo que fica gravado lá no YouTube para vocês também, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá, né? Toda vez que a gente vai falar de fotografia, quem já está acostumado, ou não sei se é a primeira vez que você está ouvindo isso, mas eu acredito que não, porque a maioria das pessoas que me acompanha aqui é fotógrafa, a gente fala de luz, composição e momento, né? Então, uma boa fotografia, a gente sempre sabe que precisa ter uma boa luz, uma boa composição e um bom momento. Se ela tem esses 3 requisitos, é porque ela é uma boa fotografia. Hoje a gente vai se deter na questão da composição, né? O que é a composição? Teoricamente, a composição é o arranjo dos elementos no quadro, né? Então, uma boa composição, uma composição clara, é uma composição onde a gente tem um ponto central de interesse, nosso olho vai para algum lugar e todas as outras coisas que rodeiam essa foto estão bem colocadas, assim, por dizer, no quadro. Então, isso seria uma boa composição. Todos os elementos de uma fotografia, quando a gente faz uma fotografia, todos os elementos que estão dentro da fotografia têm uma razão de ser. Boa noite, Ju. Boa noite, pessoal. Então, o que é a composição? O arranjo desses elementos no quadro, a forma como a gente dispõe esses elementos no quadro. Por exemplo, eu tenho aqui para vocês uma fotografia que eu adoro, que eu fiz em Nova York, na Times Square. E uma boa composição é onde todas as coisas no quadro têm uma razão de ser e onde tudo está em seu perfeito lugar. Ai, Adriana, mas como é que eu faço isso para melhorar minha composição? A gente pode estudar composição na internet e vocês vão encontrar muitíssimas dicas de composição. Existem muitas dicas de composição, algumas são velhos conhecidos de todos, né? E algumas são coisas mais específicas. Normalmente é bom a gente estudar essas dicas, essas regras. Eu vou citar algumas aqui, só para vocês saberem do que a gente está falando. Normalmente é bom a gente estudar para a gente ter essa teoria na cabeça, mas na hora que a gente está lá no meio do ensaio fotografando, às vezes é difícil a gente lembrar de todas as coisas que a gente estudou e a gente fica embaralhado, a gente não sabe mais ou menos como é que vai fazer aquilo. Você fala, meu Deus, mas qual o segredo para essa pessoa sempre fazer as coisas bem compostas? Então, por exemplo, a gente tem a regra dos terços, né? Que é como se fosse um jogo da velha que cruza as imagens. A gente aqui não está com tela para compartilhar, mas a regra dos terços é a nossa velha conhecida. E os elementos têm que estar em um dos 3 quadrantes, e se for dos olhos, assim, do quadrante para cima, ou se tiver algum elemento nesse quadrante, ter alguma coisa aqui para equilibrar a foto. Então, a regra dos terços é uma coisa que a gente escuta muito tempo. Tem uma outra dica de composição que é a proporção áurea. Sugiro que vocês joguem no Google para procurar, porque não é sobre isso que eu vou falar hoje, mas é uma coisa que eu gosto muito, né? A proporção áurea também é conhecida como sequência de Fibonacci, ou número de ouro, pi, né? Que a gente estudou na escola. Enfim, tem uma série de coisas que dentro do estudo da composição, ajudam a gente a entender a técnica da fotografia e a gente olhar para a nossa fotografia e avaliar se ela está bem composta ou não. A gente também tem uma atenção com as diagonais, quando a gente está olhando, por exemplo, olha que interessante, linhas, por exemplo, quando a gente está fazendo uma foto, como por exemplo essa foto aqui, onde eu posicionei os noivos no meio do meu quadro e todas as linhas levam a gente a prestar atenção para o meio da imagem. Então, isso também é uma coisa que a gente usa de recurso na composição e que a gente pode usar. Preencher o quadro completo, a gente olhar para ver se o quadro está todo preenchido. Enquadramento, aproveitar um marco, uma moldura de uma parede. Ó, eu agora, se eu entrar aqui, vocês estão vendo ali a porta da minha casa? Se eu entrar aqui, eu estou aproveitando o enquadramento da porta para melhorar a composição, e aí eu fico bem montadinha no plano. Tem a centralização, tem uma coisa interessante, olha, quando a gente sempre fala que para fazer uma boa composição não é bom centralizar, salvo que seja justificado, como por exemplo, nessa foto aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma noiva, ela está sendo colocada para se arrumar para o casamento. Mas por que ela está centralizada por que ela está centralizada nessa foto?
porque todas as luzes, as linhas de luz que estão marcadas pela fumaça, convergem na cabeça dela. Então, quando você olha, a fumaça que está entrando, a luz maravilhosa, vai direto para a cabeça dela, e aí por isso que essa noiva está no meio do meu quadro e não num canto ou no outro canto. Porque se não tiver justificativa, é muito difícil que vocês vejam uma foto minha centralizada. Então, quando a gente tem justificativa, a gente centraliza a foto, ou, por exemplo, centraliza o olho principal quando a gente está fazendo um retrato, porque aí parece que a pessoa está interagindo com o observador. Então, isso tudo são coisas que podem ajudar a melhorar a nossa composição. Ou, por exemplo, repetições de cores, repetições de padrão, simetria, assimetria e todas essas questões que vocês podem ver em relação à composição, né? Então, e a gente fala assim, o que não é, Adriana, o que não é composição? Quando a gente está prestando atenção, né, ao fotografado, que a gente está lá trabalhando com o nosso objeto de fotografia e não presta atenção no que está em volta, aí a gente não está cuidando da nossa composição. Muitas vezes os fotógrafos no início da carreira simplesmente se preocupam em focalizar o objeto fotografado. Então, eu quero fotografar essa santa aqui, essa Nossa Senhora de Aparecida, e você vai lá e você centraliza e só presta atenção ao objeto fotografado. Isso não é compor. Compor é arrumar o elemento no quadro. Agora, se eu botar essa Nossa Senhora Aparecida aqui em cima e olhar para ela e fazer assim, e ela está nesse fundo branco, aí eu estou cuidando dos elementos do quadro, então isso seria composição. O que não é? Por exemplo, se eu estou muito preocupada com a luz, tem que estar preocupado com a luz? Tem que estar preocupado com a luz. Mas quando a gente está preocupado com a luz, a gente também não está falando de composição. Então, quando a gente está falando de composição, é como eu vou arrumar, por exemplo, a minha cabeça. Nesse momento não está bem composta aqui, porque eu não tenho um lugar na casa para apoiar meu computador e meu telefone ainda. Então, o fundo, ele ainda está desordenado. Se vocês olharem, se eu colocar minha cabeça aqui no meio dessa linha, ela fica um pouco simétrica. Ou se eu colocar minha cabeça aqui dentro desse quadro, eu estou usando a técnica do enquadramento. Mas ainda não existe uma composição harmônica no fundo da minha live, por exemplo, né? Para dar um exemplo claro para vocês do que não é uma boa composição. O fundo da minha live não é uma boa composição nesse momento. Né? E por quê? Por que eu falo para vocês, gente, mas a gente precisa melhorar a composição das fotos? Oi, mamãe, tudo bem? Boa noite. Aí eu falo para vocês assim, mas por que a gente precisa ser tão obcecado, ser tão obsessivo para melhorar a nossa composição das fotos? E por que todas as nossas fotos, por mais simples que elas sejam, tem que ter uma boa composição? Primeiro, porque você é um super top rockstar photographer, então você não pode fazer qualquer coisa. Eu sempre falo para as pessoas que se nós somos artistas, se nós estamos sendo pagos para fazer fotografia, a gente precisa prestar atenção no que está fazendo. Porque todo artista tem um nome a zelar e você está sendo observado não só pelos seus clientes, como também pelos seus colegas fotógrafos. E é muito importante que você leve os aspectos técnicos em consideração, porque você é um fotógrafo profissional. O que significa? Que você cobra pelo seu trabalho e o amiguinho que vai fazer de graça de celular não cobra. Então, ele não tem obrigação de saber de composição, mas você, que é um fotógrafo profissional, sim, tem a obrigação de saber sobre composição, né? Por que eu faço fotos e trato de criar fotos cada vez melhores na minha composição? Porque me ajudam a ter fotografias harmônicas. Quando eu realmente domino as técnicas de composição, a chance que eu tenho de fazer fotos incríveis triplica. E a chance que eu tenho de provocar um alto impacto com as minhas imagens triplica. Quando a gente entende de composição e a gente olha uma foto que não está com uma boa composição, na hora a gente sabe identificar se o horizonte está desalinhado, se o horizonte está abaixo da coisa, se as linhas estão coerentes, se as cabeças estão limpas. A gente sabe olhar aquela foto, a gente sabe dizer se ela está bem feita ou se ela não está bem feita. Ah, Adriana, então quer dizer que sempre você vai fazer fotos perfeitas? Não, eu acho que a gente erra muitas vezes e acontece, né, da gente não fazer uma foto tão incrível. Acontece da nossa fotografia não ter uma composição tão incrível. Mas volto a falar o que eu falei no início da live. Nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente. Então, uma coisa que o fotógrafo precisa para ser um bom fotógrafo é educar o próprio olho. De tanto a gente olhar o que está sendo feito,
de tanta gente fazer a foto primeiro com os olhos, de tanta gente ver a grande foto, o nosso olhar fica automático. De uma tal maneira que quando alguma coisa não é composição boa, a gente sabe identificar. E a gente sabe automaticamente modificar. A melhor lente do mundo é seu próprio olho e seu próprio corpo. Então, você não é uma árvore, você não nasceu plantado num lugar, então se não tá bom no que você tá vendo, mude de lugar. Muitas vezes a gente vai criar uma foto, a gente tem a expectativa sobre uma foto, a gente quer fazer uma foto, e quando a gente chega para fazer aquela foto, ela não dá, sabe quando o negócio não rola, não dá certo? Muitas vezes eu tô assim, eu sou a rainha do improviso, né? Então eu tô lá, às vezes, né, essa coisa dessa vida tão vertiginosa, eu tô lá fotografando assim, e aí eu falo, não, vamos lá, não sei o quê, e de repente eu falo, aqui não tá rolando. Mas eu já tenho um insight muito grande para perceber que aquilo não está funcionando para mim. O que eu faço? Modifico de lugar. Olhe para a mesma coisa de um ângulo diferente. Quando você estiver na dúvida, não tenha, mesmo que você esteja na presença dos seus clientes, não tenha medo de mudar de lugar. Não tenha medo de arriscar alguma coisa nova, porque muitas vezes a gente está na frente do cliente e a gente fica, de certa maneira, inseguro, porque a gente fala, ai meu Deus, eu estou aqui tentando fazer uma foto. Se eu sair daqui, o cliente vai achar que eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não tenho o menor problema de mudar de lugar. Se eu estou trabalhando numa ideia e essa ideia não está funcionando para mim, eu abandono, eu aborto a missão e falo, venho aqui que eu vou tentar outra coisa. E muitas vezes, nesse tentar outra coisa, nesse tentar fazer outra coisa, eu consigo encontrar uma coisa que eu não tinha visto antes. Vocês já repararam quando, por exemplo, a gente vai fotografar sempre nos mesmos lugares? Porque na sua cidade, por exemplo, eu sempre vou fotografar em Porto Madeiro, sempre vou fotografar na Ponte da Recoleta, porque são pontos turísticos da minha cidade, onde os meus clientes me pedem foto. Mas a regra e o compromisso que eu tenho comigo mesmo é que cada vez que eu volto nos lugares repetidos, naqueles lugares nos quais eu tenho que trabalhar repetidamente, eu me obrigo a fazer uma fotografia que seja uma fotografia nova para mim. Eu preciso fazer uma foto nova para mim porque eu preciso me desafiar. Então, essa coisa de que a gente fala assim, ai, mas aqui na minha cidade isso aí não dá certo, não, porque eu sempre tenho que fotografar no mesmo parque, na mesma praça, no mesmo jardim, no mesmo salão, na mesma ponte, sei lá, no mesmo cenário. Então, a gente acaba fazendo a mesma coisa. É verdade que quando a gente vai sempre para os mesmos lugares, a gente tende a ficar na zona de conforto. Mas é um exercício pessoal, é um compromisso pessoal que cada vez que você vai em lugares repetidos, onde você trabalha o tempo inteiro, você faça o que dá certo, mas você se proponha a encontrar uma nova composição para aquele ambiente. Então, isso é condição sine qua non para sua fotografia avançando, independente se você não viaja. Porque muita gente pensa assim, poxa, Adriana, mas com você é fácil, porque cada hora você está num lugar, você viajava muito, quer dizer, viajava, né? Porque agora na pandemia eu não viajo igual vocês, tá? Eu estou na minha casa e trabalho sempre no mesmo lugar, praticamente. Falar, não, mas aí é muito fácil isso e tal. Não. Proponham-se a fazer algo novo, mesmo quando vocês vão para o mesmo lugar, beleza? Então, por que eu digo para vocês que ter uma fotografia de boa composição é legal e vale a pena? Porque, graças à boa composição, eu posso mostrar lugares de senso comum de uma maneira incrível. Porque se eu sou fotógrafa, se eu estou sendo paga para fazer uma foto, entrego para o cliente uma coisa que ele fala, uau, meu Deus, eu causo um grande impacto. E, né, porque ele já tem um celular para fazer a foto. O celular dele é maravilhoso. Hoje em dia o celular faz uma foto incrível. A gente não precisa ter câmera boa só para fazer foto incrível. Então, como é que a gente vai se diferenciar? Qual é a minha diferença com o meu cliente que tem um celular do caramba para fazer uma foto? É o meu olhar. Muitas vezes os clientes, quando estão sendo fotografados e vem uma foto boa, falam, nossa, essa câmera é incrível. Isso, né, a gente sabe que é a maior ofensa que pode ser contada para um fotógrafo, porque quando fala assim, a sua câmera é incrível, dou minha câmera para você, quero ver você fazer um negócio parecido. A diferença entre a gente e o nosso cliente não é a câmera
e não, porque ele tem também um celular maravilhoso que ele pode usar também a favor dele. E hoje a gente sabe que a gente pode fazer fotos maravilhosas com celulares, entendeu? Não necessariamente você tem que ter uma câmera profissional, mas o que vai fazer a diferença é que quando a pessoa olha aquele retrato, ela fica impactada. Porque tudo conversa entre si, tudo tem uma relação entre si. Então, é isso que vai fazer seu cliente olhar e sentir que valeu a pena ele pagar para você, porque ele fala, putz, essas fotos... Sábado eu fiz um batizado. Mas como, não importa se você está fazendo uma foto de retrato, se você está fotografando um momento, como o momento que o menininho lá estava sendo batizado, ou se você está fazendo um retrato de família. De tanto você entregar fotos incríveis, onde a luz é incrível, onde a composição é incrível, onde o momento é incrível, o conjunto da obra é inigualável. O conjunto da obra é o que faz o seu trabalho se destacar perante os outros fotógrafos. Então, o que acontece? É o que faz o trabalho ser único. É o que faz o cliente falar assim, nossa, eu amo todos esses fotógrafos aqui, mas de olhar eu me identifico mais com o olhar de fulano de tal. Mas por quê? Só porque eu sou linda, bonita, maravilhosa, estou maquiada? Não. Porque realmente o conjunto da obra faz a gente olhar para aquele material e sentir agradável aos olhos. A boa composição, todos os elementos combinados num quadro, eles são agradáveis aos olhos. A pessoa não sabe nem por que ela gosta da foto, mas ela gosta. Ela não sabe te explicar tecnicamente por que a sua fotografia é tão incrível e aquela tira na câmera dela não é tão incrível. Mas justamente é por isso, porque a gente sabe arrumar esse balacobaco, a gente sabe arrumar como é que o negócio fica bom. E é isso que diferencia a gente, porque cada vez mais o nosso mercado vai se diferenciar por essas relações onde a gente aprende a contar história, porque a realidade é que câmera boa todo mundo tem. Então o pessoal fala assim, mas agora que os celulares são muito bons, não vão mais contratar fotógrafos. Mentira. Por quê? Porque o nosso jeito de contar histórias e o nosso jeito de fazer fotos incríveis faz com que não qualquer um possa contar aquela história. Então é dessa maneira que as pessoas vão te escolher, tá bom? E também, graças à boa composição, a minha fotografia fica destacada. Então, o que eu acho que as pessoas, por exemplo, elas não sabem. Vou mostrar para vocês uma foto que eu adoro, uma composição incrível. Eu tinha um sonho. Olha que linda, aqui tem os noivos pequenininhos. E aqui tem o Palácio Sanssouci, que é um lugar muito incrível que tem aqui na Argentina, onde eu faço casamentos. E eu sonhava com fotografar nesse palácio, porque eu adoro as princesas, eu sou professora primária, eu adoro os contos de fadas, eu adoro tudo. E então, o que acontece? Eu fui olhar, eu fiz essa foto aqui, né? Antes dela existir no retrato, antes dela existir nos meus noivos, eu fiz a foto na minha cabeça. Eu mandei a minha assistente lá ficar parada no plano para ver se estava ok, se estava harmônico. Eu fiz a foto na minha cabeça. Quando tudo estava pronto na minha cabeça, eu mandei chamar os noivos e aí eu fiz a minha fotografia. Mas eu sonhei com ela primeiro, eu vi a fotografia primeiro e eu me preparei para fazer essa fotografia. Então, quando chegou a minha oportunidade, todos os planetas estavam alinhados, os deuses da fotografia também estavam alinhados, porque justamente as cores desse dia estavam incríveis, porque tinha cores quentes e cores frias. Então, esse contraste também deu todo um toque assim na parada. E aí eu joguei uma luz nos noivos para ficar só aquela luzinha ali neles assim, que era de LED, porque na época eu ainda não utilizava flash e a fotografia ficou incrível. É uma fotografia que eu tenho super premiada, é uma fotografia que eu tenho muito carinho. E aí é quando eu comecei a entender que não adiantava só ter câmera boa, a gente precisava criar fotografias de alto impacto e fotografias com uma boa composição, porque isso é agradável aos olhos. O cliente ele não tem que saber explicar tecnicamente por que uma foto está bem composta, mas você que é fotógrafo, você que é super top rockstar, tem que saber. Por isso que eu estou aqui para conversar sobre isso com você. Então, a gente sempre mostra lugares óbvios de um jeito diferente. Eu lembro que essa semana agora que passou, eu fui fotografar uma adolescente de 15 anos, está até lá no meu feed algumas fotos, eu vou até postar mais. Mas eu fui lá fotografar num lugar que eu sempre vou,
num lugar que todas as vezes eu vou, e ela tinha uma blusa listrada de cores, né? Que combinava com a parte de baixo da ponte onde eu estava, que também era de cores. E eu simplesmente deitei no chão e coloquei ela num plano onde as linhas estavam em diagonais. Ou seja, eu experimentei uma composição nova, que é um tipo de composição que normalmente eu não uso, mas porque eu me propus a fazer uma coisa diferente, então eu deitei lá no chão, fiquei experimentando, tinha uma luz batendo no cabelo dela, né? Então aí isso aí melhora a composição, porque aí o meu objeto estava destacado, enfim, a foto ficou incrível, mas eu acho que antes da gente fazer uma foto incrível, existe uma predisposição nossa como profissional de estar procurando fazer algo novo. Claro que se a gente não estudar, se a gente não sabe o que está fazendo, se a gente não sabe técnica, a gente realmente não vai conseguir fazer nada novo. Então você fala assim, tá bom, Adriana, mas que dicas são essas? Eu quero saber suas dicas de composição, porque eu quero saber como é que eu fotografo ensaio. O que eu escuto normalmente dos fotógrafos é que às vezes eles ficam nervosos no ensaio ao ar livre, porque eles não sabem o que eles vão fazer. Ou eles ficam... Normalmente eu escuto que uma pessoa vai fazer um ensaio ao ar livre com uma adolescente de 15 anos ou com um casal e o fotógrafo fica, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, eu não sei se eu vou dar conta e tal. Primeiro, calma, calma, queridos, calma, calma, que tudo tem método. Na nossa vida, quando a gente cria os nossos próprios métodos, é muito mais fácil a gente fazer as coisas com tranquilidade e muito mais fácil a gente saber o que a gente está fazendo. Então, sempre, sempre vocês conheçam o modus operandi de vocês. Sempre vocês saibam como vocês fotografam, por onde vocês começam. Vocês começam olhando a luz, vocês começam olhando a composição, vocês começam... Procure o momento depois, ou você começa olhando o momento e se atrapalha. Tem muito fotógrafo que fotografa bons momentos, mas não presta atenção na composição. E aí, o que acontece com isso? Você empobrece a sua fotografia, porque justamente a chance de você se destacar é combinar os elementos técnicos, para que as pessoas falam, uau, eu não seria capaz de fazer essa foto. Então, por exemplo, tem uma foto, olha só, todo mundo tem foto de noiva no carro, todo mundo tem foto de beijo, todo mundo tem foto da noiva chegando no casamento. Mas quando você encontra uma composição diferente, um ângulo diferente, você tem a chance de fazer uma foto única e destacada. Como, por exemplo, essa foto aqui, aonde os noivos estão dentro do carro se beijando e o chofer está aqui na frente do carro. E o que acontece com essa foto? Ela é interessante porque a janela do carro marca um quadro para mim, marca um enquadramento, aonde os noivos ficam perfeitamente enquadrados e ainda rola um ar de mistério. Por quê? Porque eu não vejo a cara deles, eu não vejo os olhos, eu pressuponho que eles estão lá se pegando e o chofer tá com aquela cara assim de mafioso, né, esperando. Ah, Adriana, você planejou essa foto? Você sabia que você ia fazer essa foto? Não. É porque quando eu estou fotografando um evento, eu não paro de fotografar nem um minuto. Então, eu estou ali fotografando, 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 e às vezes as coisas acontecem na minha frente e eu estou preparada. Na verdade, essa foto ela tinha sido feita até aqui, eu cortei, cropei a foto, porque a foto acontece dentro do marco dessa janela. Mas essa foto ela só foi possível porque eu não paro de clicar. Porque se eu tivesse fazendo essa fotografia montada, ela não ia dar tão certo. Mas por que então essa foto funciona tanto, mesmo tendo sido um momento inusitado? Por que essa foto ela funciona? Porque eu entendia de composição e dentro disso eu usei a janela do carro para marcar. Eles estão emarcados através da janela do carro. Então é isso que faz uma diferença. Todo mundo tem foto de noiva descendo do carro, mas não necessariamente todo mundo tem uma foto tão inusitada de noiva dentro do carro. Então, isso que é legal. Camila, boa noite. Ai, boa noite. Eu também sou sua fã, Camila. Camila é minha noiva. Eu fiz o casamento dela, gente. Aliás, eu sou fotógrafa da família dela. É isso. Quando a gente faz as fotos, os clientes vão escolhendo a gente vai trabalhando para eles assim a vida inteira. É isso que é legal, não é não? Então, tá. Que dicas são essas, Adriana? Primeira dica, eu sempre falo para todo mundo, comece de fora para dentro. Por quê? Dê uns passos para trás,
e veja a grande foto. Não importa onde você esteja, se você está num lugar feio, se você está num lugar bonito, se você está num evento, não importa onde você esteja, a primeira dica que eu dou, e é a dica que eu uso sempre na minha vida, qualquer ensaio que eu vou fazer, eu faço isso. Comece de fora para dentro. Eu uso a mesma técnica de quando eu alfabetizava crianças. Quando eu ensinava as crianças a ler e escrever no colégio, eu fazia eles primeiro entenderem os grandes textos, do que se tratava e tal, e depois a gente ia do todo para as partes, né? Quando a gente era criancinha, era o contrário. As pessoas ensinavam as sílabas, ba, be, bi, bo, bu. E depois a gente ia juntando e fazendo as palavras. Mas hoje em dia, as crianças não aprendem assim, porque as crianças já são millennial. As crianças, elas já sabem pegar um celular, elas já sabem mexer em tudo, elas já sabem o que é texto, elas já sabem o que é imagem, elas dominam as redes sociais. Então, o que acontece? Antes mesmo delas decifrarem que B com A faz bar, elas já sabem o contexto. Então, a mesma lógica que eu usava quando eu era professora primária, eu uso para fotografar. Eu começo de fora para dentro, do maior para o menor, do grande para o pequeno. Então, quando eu chego num lugar, eu tomo distância, seja com a minha lente, que é grande angular, ou seja com o que for, eu tomo distância, eu vejo o quadro, eu posiciono meus bonecos. Se eu estiver fotografando um casal, o que eu faço? Eu posiciono o casal lá no quadro e eu começo de fora para dentro. Porque aí eu vou estudando todas as possibilidades. Então, eu vou mexendo o meu casal, o meu fotografado, como se fosse um Playmobil, como se fosse um bonequinho, porque eu vou vendo onde ele fica melhor. Se ele fica melhor nessa ponta, se ele fica melhor aqui, se ele fica melhor nesse fundo. Então, eu vou observando e começo de fora para dentro. Isso é fundamental para que você tenha noção do que você está fazendo. Isso é fundamental para que você tenha domínio sobre o campo que você está fotografando. Isso é fundamental para que você perceba a sua composição e depois você possa ir para as partes, né? Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês, né? Veja a grande foto, tome essa distância, né? E como que eu faço isso, Adriana? Eu não sei fazer isso porque eu não tenho a lente e tal. Não é uma questão de lente, é uma questão de corpo e de visão. Nossa melhor lente, nossa melhor ferramenta é o nosso próprio corpo. Por isso que eu só uso lentes fixas, por isso que no meu trabalho eu tenho prazer em fotografar com lente fixa, porque quem manda para onde o corpo vai sou eu, não é minha lente. Então eu não uso zoom para fotografar, porque quando eu tenho que tomar distância ou me aproximar, quem faz isso é esse corpício aqui que vos fala. Então essa é a minha primeira grande dica, dá sempre certo e permite com que a gente não só fique clicando retratos, porque é muito enjoado você entregar um ensaio para o cliente e entregar o tempo inteiro retrato só de rosto, só de celular, só de selfie. Para isso, ele usa o iPhone 11, 12 dele, que é melhor que o meu telefone, para fazer essas fotos, e aí ele não vai precisar te contratar. Você precisa entregar um diferencial, você precisa mostrar a grande imagem. See the big picture, falava meu professor da Eslovênia, o Samo Rovan. Ele falava, see the big picture, veja a grande foto. E para isso você precisa tomar distância. Então essa é a minha primeira grande dica. A minha segunda grande dica é uma dica tão chique, gente. Porque na verdade, olha, vou falar uma coisa para vocês, que é uma dica que dá para falar em português, mas também dá para falar em inglês. Menos na vida, né? Na vida é assim, menos é mais. Menos é mais, less is more. Então, na dúvida, quando você precisa fazer uma fotografia e você está procurando lá a sua composição, você está na rua, no casamento, sei lá onde, você não está achando a parada, você não está vendo como é que você faz, menos é mais. Então, às vezes a gente precisa entregar para o cliente uma foto decente, você entrega um retrato onde você posiciona ele no lado certo do quadro. Então, se você está lá fotografando, o seu quadro é aqui, você bota a pessoa aqui e aqui fica um espaço vazio, não tem problema, mas faça uma composição simples. Faça uma composição simples. A gente não está aqui na aula, não vou explicar o que é cada dica de composição. Eu estou dando 3 dicas que, se vocês seguirem essas dicas sempre vai ajudar vocês a terem lógica na hora da ação. Porque nem sempre, quando a gente está fotografando, a gente consegue lembrar de todas as regras de composição. Então, você não vai poder pegar seu caderninho, você vai falar para o cliente, ai, peraí, que eu vou ali estudar
as linhas diagonais, espera aí que eu vou ali estudar, né? Você não precisa, você não vai poder fazer isso. Então, quando a gente tem dúvida, a gente fotografa uma pessoa só que vocês já sabem, se você vai fotografar um objeto, se você vai fotografar fazer uma foto simples, um retrato de uma pessoa, você precisa saber a regra de composição que você vai usar, porque você não vai fotografar essa pessoa centralizada o tempo inteiro, porque senão seu ensaio vai ficar vai ficar ruim, e aí vai dar ruim. Então, o que acontece? Na dúvida, a gente parte para o simples. Às vezes a gente quer colocar muitas coisas num quadro e essas coisas não estão se encaixando. Às vezes a nossa imagem está poluída, às vezes o fundo está poluído, não está ajudando a gente a compor. Então, quando a gente está lá de longe e vê que o negócio não está dando certo, a gente vai chegando a câmera perto, para poder fotografar de perto. Mas eu experimento ambas coisas. Eu experimento tanto a grande foto quanto a pequena foto. Eu experimento tanto a lente grande angular que engloba tudo que eu posso ver dentro de uma fotografia, como também eu experimento o close, a proximidade, a intimidade e essas coisas maravilhosas que a gente consegue fazer quando a gente chega bem pertinho de outro ser humano, né? Que são fotografias íntimas e maravilhosas. Então, a segunda dica que eu dou é que menos é mais, na dúvida, seja clean, seja limpinho, porque na dúvida, a gente não arrisca. Quando a gente já estiver mais seguro, que a gente já tiver estudado todas as técnicas, aí a gente se joga na Times Square, aí a gente vai lá no meio de Nova York. Só que o que acontece? Eu tinha esse cenário de Nova York aqui incrível para fazer uma fotografia, mas simplesmente as pessoas estavam atrás, as cabeças atrapalhando. O que a Adriana Carolina fez nessa hora? Abaixei. Então, muitas vezes, o segredo de uma boa composição é dar uma ajoelhada. Para isso, vocês têm que fazer musculação, tá? Porque senão o joelho não aguenta. Mas fotógrafo, que é fotógrafo que gosta de composição boa, vive ajoelhando. Isso é uma dica plus que eu estou dando aqui nessa live de hoje, porque se você não ajoelhar, meu amigo, o seu fundo vai ficar muito poluído e você vai perder a chance de fazer uma foto incrível como essa. E outra coisa, lembra que eu falei para vocês que o meu bonequinho vai sendo localizado? Esses são meus bonequinhos de hoje. Meu Playmobil de hoje era aqui. Então, se eu colocasse eles aqui, a foto ia cair para esse lado. Se eu colocasse eles aqui, não aparecia o prédio. Onde que eu coloco a cabeça deles? Onde o fundo fica limpo. Cabeças limpas, por favor. Cabeças limpas. Então, sempre a gente tem esse tipo de... Chega a ser quase um toque, né? Que a gente está... Quando a gente está fotografando, a gente começa a ter. Mas essas coisas no automático, ligadas no piloto automático, fazem com que as nossas fotos sempre fiquem incríveis. Porque de tanto a gente treinar a nossa fotografia dentro dos ensaios, quando chegar no evento, a gente também vai saber limpar as cabeças, mesmo quando tem uma cena que está acontecendo, que eu não estou dominando. Porque no ensaio eu domino a cena, mas num evento as coisas estão rolando. Então, quando as coisas estão rolando, às vezes é difícil colocar todo mundo no mesmo plano. Mas aí eu vou lá, meus amigos, e eu falo, não, eu preciso que tudo seja visto. Como foi, por exemplo, essa foto no metrô. Eu estava lá no metrô de Nova York e eu coloquei os noivos aqui, mas imagina se eu coloco os noivos aqui, do lado dessa mulher que está grande aqui. Não ia dar certo. Então eu falei, vai para lá porque aqui era o lugar mais limpo. Então, eu tenho a porta do metrô e aqui eu tenho uma mulher rindo e lá atrás eu tenho o fundo das pessoas. E o que faz o diferencial da foto é o momento, claro, porque eles estão dando uma risada danada. Mas eles estão dando uma risada danada, só que no meio, olha como está tudo sincronizado. Olha como essas linhas aqui do negócio do metrô estão simétricas. Então, isso, eu estou no pleno metrô de Nova York, eu não tenho domínio sobre as outras pessoas, o único domínio que eu tinha era sobre a ordem que eu podia dar para eles. Mas eu coloquei eles num lugar onde a minha foto pudesse dialogar e ficar legal. Vocês entenderam? Então, quando a gente já tem essa manha, aí tudo bem botar um monte de coisa na imagem. Mas quando a gente não tem, a gente faz uma composição simples. Então, essa é a minha segunda dica do dia. E a terceira dica do dia que eu dou para vocês, que é uma coisa que eu vivo na minha vida sempre, é que, na dúvida, né, a gente seguia por pelo menos uma técnica de composição.
A técnica de composição que rege a minha vida, porque eu acho que ela responde a quase todos os meus problemas, ela resolve quase todos os meus problemas, é a regra dos terços, que é o jogo da velha. Depois eu posso dar até uma aula inteira sobre a regra dos terços. Mas o que acontece? Quando a gente divide o nosso quadro em 3 pedaços, normalmente, quando a gente faz um jogo da velha no nosso quadro, os pontos aonde o jogo da velha se encontra são os pontos para onde seu olho vai. Então, normalmente, e você fala assim, ai, Adriana, mas como eu uso a regra dos terços no meu dia a dia? Eu, além de eu já estar acostumada com o meu olhar assim para aplicar a regra dos terços, no Lightroom, que é onde a gente edita as nossas fotos, a gente tem uma ferramenta que mostra a regra dos terços em cima da nossa foto, e dessa maneira a gente consegue recompor a foto quando ela não está certinha. Então, por que eu uso a regra dos terços como minha regra principal? Porque a regra dos terços, ela me permite, ela dá resposta para quase todas as minhas situações, e ela permite que a minha fotografia seja limpa, seja clean, esteja bem orientada. Então, o que eu falo para vocês, o interessante é a gente conhecer todas as técnicas, inclusive porque quando a gente quer quebrar uma regra, é importante que a gente conheça tudo para poder quebrar depois. Então, quando a gente conhece a regra, a gente pode quebrar a regra. Mas quando a gente não conhece, a gente fica atado. Agora, quando a gente não sabe o que vai fazer, a gente precisa se ater de certas ferramentas que fazem com que a gente possa olhar para aquela foto e dizer, essa foto está bem composta, essa foto não está bem composta. A regra dos terços é uma coisa que eu aplico sempre no Lightroom quando eu estou editando, e é uma coisa que me salva e que faz com que eu possa ver ali, na hora da edição, se minha fotografia está correta ou não. Porque às vezes é só uma questão de dar uma ajeitadinha, às vezes é uma questão de dar uma cropada de um lado. Nossa, Adriana, você cropa a foto? Claro que eu cropo foto. Por quê? Porque você cropa, para quem não sabe, né? Cropar é cortar a foto, né? A gente corta a foto de um lado, corta a foto do outro. Nossa, Adriana, mas você cropa a foto? Claro que eu cropo foto, porque nem sempre na hora que a gente está ali disparando, a gente está no lugar exato, perfeito. O ideal é que quando a gente dispara a nossa foto na câmera, ela já esteja perfeita. Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente tem todos esses recursos da internet, e aí a gente dá uma ajeitadinha, dá um crop lá para poder ajeitar a nossa composição. Então, isso é uma ferramenta muito boa, ela está disponível no Lightroom, mas principalmente é uma ferramenta que eu tenho aqui na minha cabeça, que eu já olho para a foto, já vendo se as coisas estão bem encaixadas no quadro. Então, o que acontece? Dentro de todas as técnicas de composição que existem, dentro de todas as possibilidades de composição que existem, essas 3 ferramentas que eu tenho incorporadas em mim, que eu tenho incorporado na minha cabeça, que é uma coisa que eu sempre penso, fazem com que eu tenha um modus operandi onde eu trabalho com método. Então, eu vou fotografar um ensaio, eu vou de fora para dentro, eu vou fotografar um ensaio. Na dúvida, eu faço os retratos simples para garantir que aquele ensaio vai dar certo para mim. Quando eu não estou encontrando uma coisa muito criativa no lugar que eu estou, tem muito fotógrafo que é muito planejado. Por exemplo, tem fotógrafo que visita a locação um dia antes para ver o que vai fazer. Eu respeito esse método, mas não é meu método. Por quê? Inclusive porque eu sou uma fotógrafa de destinos e muitas vezes eu estou fotografando em lugares que eu nunca vi na minha vida, que é a primeira vez que eu estou chegando naquele lugar ali, que é o único momento que eu vou ter oportunidade de fotografar naquele lugar. Então, não importa se eu estou no deserto da Bolívia, em Cartagena, no Rio de Janeiro, não importa, porque eu não me guio pelo lugar. Eu me guio pela regra de composição, eu me guio pela luz que eu escolho para fotografar e eu me guio depois que eu arrumei a composição, depois que eu arrumei a luz, eu procuro o momento adequado. Então, em cada cena que eu monto na minha cabeça e proponho para o meu cliente que eu estou lá fotografando, cada cena eu trabalho naquela cena. Eu não fico esperando as coisas acontecerem. Eu faço as coisas acontecerem. Por quê? Porque as pessoas falam assim, não, mas falar para as pessoas, não, sou tímido. Não, quem manda no ensaio é você. Se você não tiver não for a voz de comando dos seus ensaios, é muito provável, por exemplo, eu já vi fotógrafo fazendo assim,
Não, anda lá não. Porque se o cara anda lá, ele não tá vendo o que você tá fazendo. Se o cara anda lá, ele não sabe aonde você está andando. Então, você decide em que lugar ele vai andar, você decide em que lugar eles vão ficar parados. Um ensaio legal, um ensaio completo, é um ensaio onde a gente tem composições amplas e composições simples e close, assim, a gente tem um conjunto de coisas, porque quando você olha o conjunto da obra, quando você vê aquele ensaio todo acontecendo, não tem só foto de longe, não tem só foto de perto, não tem só foto cravada. Uma vez eu recebi uma crítica do meu ensaio que todas as fotos estavam super posadas e o fotógrafo que estava me ajudando naquele momento tinha muita razão, porque eu fiquei tão preocupada em fazer composições legais que eu esqueci de botar os meus fotografados em movimento. Então, meu ensaio ficou enjoado, ficou chato. Então, o que a gente precisa é saber que se a gente, não importa em que lugar a gente está, não importa se é bonito ou se é feio, a gente vai procurar a melhor composição, tanto na visão ampla quanto na visão mini, macro. Ai, já esqueci o que eu ia falar, mas enfim, tanto na composição ampla quanto na composição simples, ou seja, do macro para o mini, tá bom? Desculpa, às vezes eu me confundo, essa coisa de viver em dois idiomas faz um nó na nossa cabeça. Então é isso. Hoje a gente viu isso. 3 dicas para melhorar a sua composição nos ensaios. Por que é bom a gente ter fotos incríveis, gente? Porque, olha, o mundo pode mudar, o mundo pode ter todas as tecnologias do mundo, mas sempre quando a gente está fotografando, é uma alma humana fotografando outra alma humana. Então, o que diferencia os fotógrafos profissionais hoje em dia não é o equipamento, porque equipamento todo mundo tem de sobra. O que diferencia os fotógrafos hoje em dia é a capacidade de fazer fotos incríveis, de ver o mundo de um jeito que as pessoas não poderiam ver, porque o profissional, o super top rockstar photographer é você. Então, é isso que faz a nossa diferença. Então, as minhas 3 dicas são essas. A gente começa de fora para dentro, do maior para o menor. Menos é mais. Então, na dúvida, a gente parte para o simples. E a terceira dica que eu dou é atenha-se a uma regra favorita, que a minha é a regra dos terços, mas a sua pode ser, não sei, tem muita gente que, tem fotógrafos incríveis, não sei, que gostam de usar linhas diagonais, tem fotógrafos incríveis que gostam de usar a proporção áurea, então tem assim, uma série de coisas que podem te ajudar, mas não queira abraçar o mundo com as mãos, porque às vezes é impossível. A gente vai construindo o nosso trabalho de formiguinha, e o que a gente faz repetidamente é o que vai dar excelência e autoridade na gente. Então, qualquer pessoa que vê minhas fotografias sabe que eu adoro fotografar em lugares diferentes. Qualquer pessoa que vê minha fotografia vai encontrar esses céus. Por quê? Porque eu espero esse horário para fotografar. Eu gosto de ver o azul, minha cor favorita é azul, e eu gosto de ver céu azul. Não importa se eu estou, sei lá, em Nova York. Só na Polônia que eu não consegui ver céu azul, né? Porque lá escurece 3 horas da tarde e aí no inverno é tudo branquinho. Então eu não consigo ter esse céu azul, mas graças a Deus a gente mora na América Latina, então a gente consegue ter esse tipo de céu. E aí a gente vai fazendo coisas que trazem identidade para o nosso trabalho. Então essas grandes composições são a chance que você tem de que as pessoas olhem para o seu trabalho de uma maneira diferenciada. Tá? Isso era o que eu tinha para dizer para vocês hoje. Se vocês têm qualquer pergunta, qualquer dúvida, manda uma mensagem, deixa seu coração aí, deixa seu comentário, vocês estão aí na live me assistindo. E se vocês tiverem qualquer coisa para me perguntar, manda para mim. Eu depois vou deixar uma caixinha de pergunta para vocês nos stories do meu Instagram. O meu Instagram de criar conteúdo é o Adriana Carolina Fotos. E nesse Instagram eu boto conteúdo exclusivamente em português. Vocês sabem que eu moro em Buenos Aires e às vezes eu tenho essa dificuldade de ter que falar em um idioma só, ou em 2 idiomas por causa da clientela. Mas é desse jeito que a gente vai se virando. Então agora vocês têm o Instagram que é só para vocês fotógrafos, para vocês ouvirem, falarem e discutirem tudo sobre fotografia e para que vocês possam levar a fotografia de vocês para os lugares onde vocês moram, pelo mundo, onde vocês estiverem. Não necessariamente você tem que ser uma pessoa que gosta de viajar,
porque eu gosto muito de viajar, mas mesmo eu que gosto de viajar, nesse momento eu não estou viajando. Então, a gente trabalha onde dá e como dá. Mas a parte boa, a boa notícia é que a gente é fotógrafo sem fronteiras. Então, a gente consegue fotografar em qualquer lugar do mundo, porque a fotografia de família e a fotografia que a gente faz é valorizada em qualquer lugar do mundo, tá bom? Esse era o meu recado de segunda-feira. Na semana que vem a minha live vai ser excepcionalmente terça-feira, mas na semana que vem a minha live vai ser na terça-feira porque eu vou viajar. Mas sempre as lives aqui vão ser segunda-feiras e depois eu tenho uma novidade para vocês, porque a gente vai intensificar as lives aqui nesse canal, porque eu tenho muita coisa para dividir com vocês, eu tenho muita aula para compartilhar e eu quero que vocês estejam preparados para enfrentar o mundo e fazer da fotografia de vocês uma coisa incrível e inesquecível para os clientes de vocês. Não fiquem com medo, né, de pensar que não tem um lugar para vocês. Tem sim, porque o mundo precisa dos seus olhos, o mundo precisa da sua fotografia. Então, eu sempre falo para vocês que vocês são super top rockstar photographers. Eu sempre falo que eu queria ser famosa, que vocês são super top rockstar photographers, mas não pensem vocês que ser super top rockstar photographer é fácil, porque a gente tem um compromisso com o profissionalismo, a gente tem um compromisso com a técnica, a gente tem um compromisso em fazer cada dia nossa fotografia melhor. É isso que vai te levar muito longe. Eu sou muito, muito, muito feliz e grata de viver da minha fotografia. A minha fotografia me levou a lugares que eu jamais imaginei e isso é só o começo, porque ainda tem muitos lugares esperando para ser fotografado pelos meus olhinhos. Eu espero que na vida de vocês aconteça o mesmo. Então, dou uma boa noite para todo mundo. Obrigado para todo mundo que me assistiu, que está aqui. E beijo para vocês, tá bom?